Fala galera, Chuck Norris na área, tudo tranquilo? No vídeo de hoje aqui eu vou estar falando com vocês a respeito da formação de operação para jogadores que não são M30 ou acima disso, ou seja, para você ali que é um jogador M22 ou até M26. Tá? Eu vou estar fazendo esse vídeo especialmente para vocês. A pessoa que pediu esse vídeo foi o Gabriel, tá? Gabriel, muito obrigado por ter sugerido esse tema pra gente. E se você quer que eu faça algum vídeo específico sobre algum conteúdo que você tem dúvida, deixa nos comentários também. E eu queria mandar um salve também aqui pro pessoal lá da cidade 365, tá? Do clã Lea, que é o clã que eu jogava anteriormente. Queria mandar um abraço para vocês, obrigado aí pela parceria, obrigado pelo comprometimento com o nosso canal. Então bora pro vídeo. A primeira coisa que eu queria falar com vocês é em relação ao seguinte: todas as tropas elas têm um nível de importância, elas têm a sua relevância dentro da formação, tá? Então não adianta você pensar que é só tropa T10 que importa, ou só tropa T7, não. Todas as tropas têm as suas características específicas e é sobre isso que eu vou falar com vocês agora. A primeira coisa é que você precisa entender a diferença entre os tipos de tropa. Nós temos dois tipos de tropa. Nós temos as tropas defensivas e as tropas atacantes. Chuck, como que eu faço para entender qual que é a tropa defensiva? Pelas características dela. Você pode analisar aqui as habilidades, tá vendo? Ou você pode simplesmente analisar isso daqui, tá vendo? Que tem um desenhozinho ao lado da tropa. No caso dos brutamontes é bem fácil. Quando o brutamonte é uma tropa atacante, ele vai ter uma faquinha, e quando o brutamonte é uma tropa defensiva, ele vai ter esse escudo. Então no caso de brutamontes defensivos, nós temos como exemplo brutamonte T10, brutamonte T7, brutamonte T6, todas essas são tropas defensivas. Então, Chuck, o restante são tropas atacantes? Exatamente. Todas as tropas que tiverem essa faquinha aqui, no caso dos brutamontes, vão ser tropas atacantes. Mas, Chuck, eu não tenho T10, minha mansão ainda não é M30, não tenho dinheiro para gastar no jogo, o que eu tenho que fazer? Vamos lá. Primeiramente, vamos falar aqui das tropas defensivas. No caso das tropas defensivas, que são T6 e T7, né, para jogadores abaixo de M26, ou melhor dizer, abaixo de M30, você vai precisar principalmente da tropa T7, que você desbloqueia na mansão nível 19, tá? Então esse aqui já é comum para todos vocês, tanto para quem é M22 quanto para quem é M26. Essa tropa aqui é a principal tropa que você vai ter que manter na sua mansão até você desbloquear o brutamonte T10, que você só vai desbloquear na mansão 30, então vai demorar um bom tempo para você chegar lá. Por isso, gente, que você precisa dessa operação. Só para fazer uma analogia, imagina que você tem uma mansão muito boa, estatísticas fortíssimas, tá? Vamos supor aqui que 300% na sua cidade seja uma coisa absurda, tá? Um jogador muito forte, 300%. Só que qual que é o detalhe? Você não sabe montar uma formação. Aí você vai e manda somente brutamontes de ataque, por exemplo, brutamonte T8, brutamonte T9 ou brutamonte T5, enfim, somente tropas de ataque. O que vai acontecer? Se a outra pessoa que você estiver atacando tiver brutamonte T7, tiver uma formação bem montada, você vai tomar uma surra muito bonita. Por quê? Porque essas tropas defensivas, elas são responsáveis por segurar o primeiro impacto que o inimigo vai causar em você. Só que o que acontece? Depois que ela segura esse impacto, ela também ataca. Então as tropas de defesa, elas também são tropas atacantes simultaneamente, só que elas têm uma característica específica para a defesa, tá? Então não quer dizer que elas não vão atacar, elas vão, mas elas também vão estar defendendo principalmente. Então é muito importante que você tenha uma grande quantidade dessas tropas aqui, pelo menos 30% da sua formação, não importa a capacidade, sempre baseia 30% para que você consiga defender qualquer tipo de ataque. Entenda que não adianta só ter tropas atacantes. Muita gente fala, diminui a defesa e aumenta o ataque. Isso é o maior erro que você pode cometer. É muito importante você também ter o ataque alto, é muito importante você ter muitas tropas atacantes, mas é fundamental, é o mais importante que você tenha também uma defesa sólida. Caso contrário, seu ataque não vai servir de absolutamente nada, beleza? Eu vou mostrar para vocês aqui só um exemplo de ataque, porque uma coisa que eu sempre falo pro pessoal é o seguinte: existem três coisas básicas no ataque: formação, quantidade de tropas e também estatística. Muita gente analisa somente estatística ou só quantidade de tropas. Existem dois tipos de jogador no Mafia City.
Tem aquele jogador que gosta de fazer tropa pra caramba. Repara aqui, por exemplo, no meu caso, essa daqui foi um ataque de super incursão que eu fiz com um amigo meu, tá, o Alpatino. Repara na quantidade de tropas que a gente mandou. Não foi nem 800 mil de tropas. Só que agora repara na quantidade de tropas que a gente bateu do inimigo, tá? Foram mais de 2 milhões e 700 que a gente enfrentou. Porque a gente matou 2 milhões e 400 e ainda sobrou quase 400 mil aqui. Só que qual que é a diferença e por que a gente conseguiu matar esse tanto de tropa e perder quase nada? Agora vamos reparar o segundo critério: estatísticas. As estatísticas, elas são fundamentais para que você consiga ganhar de um inimigo, caso ele também tenha uma formação decente, caso ele tenha uma formação forte. Aí nesse caso, o critério de desempate vai ser basicamente a estatística, tá? Só que também tem um outro critério, que é qual? A qualidade das tropas. Repara nas tropas que eu tinha, que são basicamente tropas T10, tá? A maioria delas. E aqui também a pessoa que estava defendendo também tem tropas T10. Só que nesse critério aqui não fez diferença a qualidade das tropas, tá? Mesmo que a minha tropa seja Elite 5 e a dele seja Elite 1, nesse ataque específico o que fez a diferença foi justamente a minha alta estatística e a dele muito baixa, tá? Então entenda essa diferença. São 3 critérios, de novo: estatística, que é a principal, depois a quantidade de tropas e por último a formação que você está utilizando. As 3 têm que trabalhar de maneira sinérgica, ou seja, ao mesmo tempo. Não adianta ter uma muito elevada e a outra muito baixa, tá? Tem que manter o equilíbrio sempre que você puder. Agora, gente, eu vou falar com vocês a respeito da formação em si, tá? Coisa que você de fato quer saber. Vamos lá. A primeira parte aqui eu vou estar trazendo a formação para quem joga com motociclista, beleza? E eu vou começar por pessoas que são até M22, ou seja, só podem ter tropas até a tropa T8. E depois eu vou mostrar também a formação para quem já tem a tropa T9 desbloqueada, ou seja, já é um M26, beleza? Então vamos lá. Primeira formação na tela de vocês aí agora é formação de motociclista para M22. Se você quiser printar, pausar o vídeo, faça como você quiser, tá? Essa formação é a que eu indico. Sempre você vai reparar que o mínimo que a gente vai colocar na formação de tropas defensivas são 30%, porque essa é uma quantidade mínima, tanto para jogadores que são mais fortes quanto para jogadores que são mais fracos. Dependendo da quantidade de tropas que você vai enfrentar, se for muito alta, eu recomendo você aumentar um pouquinho, de 30 a 45% de tropas defensivas, mas isso aí vai variar de acordo com o inimigo que você enfrenta, beleza? Agora a gente vai trazer na tela também para você a formação para jogadores que já são em 26 de motociclista. De novo, se você quiser pausar, pode pausar ou tirar um print. Então, galera, repara que as formações elas são muito parecidas, né? O que muda é o foco da sua estatística. Então a sua principal estatística vai coordenar a sua formação de operação, tá? Mas sempre, em qualquer tipo de ataque, não adianta você pensar que não vai ter que haver tropas defensivas na formação. Eu tô mostrando na tela para vocês agora um ataque que eu fiz ao caminhão blindado, tá? Isso aqui é um caminhão blindado da cidade. Fiz esse ataque e repara que eu não tive nenhuma perda, né? Porque caso você não saiba, quando você ataca o caminhão blindado não tem perda nenhuma. Mas o principal que eu quero mostrar para vocês aqui é em relação à formação que a pessoa estava utilizando durante o ataque. Repara, eu até mandei aqui um espião, né, para vocês ficarem mais claros. E repara, gente, a questão das tropas que ele estava utilizando. Todo mundo que estava na formação basicamente só mandou tropa de ataque, né? Só motociclista atacante. Repara aqui que a estatística dele não é tão distante da minha, né? É uma estatística até bem equilibrada, só que mesmo assim eu tive uma vitória fácil, também por causa dos renegados, mas primeiramente, principalmente por causa das tropas que ele utilizou na formação. Como vocês viram, praticamente só tinha tropas atacantes e não tinha nem 100 mil de tropas defensivas, né, de brutamontes T10. Então, gente, entenda que é muito importante você dar relevância para essas tropas defensivas. Caso contrário, a sua formação ela vai ficar fraca, ela vai ser facilmente quebrada, tá? Então tem que dar muita importância para isso também, beleza? Então, galera, espero que tenha ficado claro, tá? Se ficou alguma dúvida, por favor, deixa nos comentários. E mais uma vez, muito obrigado aos inscritos que estão todos os dias aí, todos os vídeos que a gente possa estar comentando lá. E se você quiser dar uma sugestão, fazer uma crítica, uma reclamação, qualquer coisa que você quiser, deixa lá nos comentários também, que eu leio todos e respondo o mais rápido possível. Fechou? Então até o próximo vídeo e falou!